Graça e paz, meu nome é Décio. E meu nome é Andréia. Nós somos casados e membros da Igreja Nasci para Deus. Somos voluntários do Ministério Abençoando Bebês e instrutores deste curso que foi desenvolvido para os pais que desejam apresentar os seus filhos no reino de Deus. Esse curso possui 4 módulos, que serão distribuídos ao longo das próximas 4 semanas através de links no nosso grupo de WhatsApp, para que vocês possam concluir um módulo por semana. Ao término de cada módulo, haverá um teste que deve ser feito pelo casal para que seja avaliado o aproveitamento do curso. No último módulo, vocês receberão instruções para a apresentação do bebê. Nós gostaríamos de ressaltar a importância que esse gesto tem no mundo espiritual, pois é uma decisão de grande relevância na vida desses pequeninos servos e servas que seus pais estão tomando agora. Deus os abençoe. Amém. Oração de abertura, pedindo a Deus que nos conceda a sabedoria e o entendimento sobre o que veremos na aula de hoje. Por favor, curva a sua cabeça e oremos. Meu Senhor e meu Deus, Pai eterno e amado, receba, Senhor, em nome de Jesus, essas famílias que hoje vêm buscar em Sua palavra o entendimento da maravilhosa missão que nos concedeste. A missão e o privilégio de sermos os pais terrenos desses pequeninos que se tornarão servos e servas de Deus, em nome de Jesus. É em virtude desses pequeninos que iniciam sua jornada de vida nesse mundo e que tanto precisarão da sua proteção, livramento e bênçãos ao longo dessa caminhada que nós lhe pedimos, Deus, nos conceda a sabedoria e a presença do seu Espírito Santo em nossa missão. Papai, que o Senhor nos permita sermos porto seguro para eles neste mundo, e para isso nos capacite em espírito, para que sejamos os melhores exemplos de servidão a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Damos glórias a Ti, Senhor, por esses pequeninos amados que agora venham nos mostrar o Seu mais puro e incondicional amor, tal qual nos ensinou o nosso Senhor Jesus Cristo. É com base nesse amor eterno e incondicional que desempenharemos o nosso papel de pais terrenos e serviremos ao seu propósito, pois assim cremos em nome de Jesus. Amém. Bem, alguns de vocês podem estar se perguntando, por que fazer o curso Abençoando Bebês? Esse curso surgiu de um projeto do pastor Ney com a direção de Deus. Durante os atendimentos pastorais, ele percebeu a necessidade de ter um ministério para que os pais pudessem ter o conhecimento profundo da importância de apresentação dos filhos para Deus e explicar a diferença entre batizado e apresentação. Esse curso é aberto para todas as pessoas, sejam elas deste ministério ou de outro ou de qualquer religião. É indicado para casais que ainda estão na fase de gestação do bebê, pois trata desde a concepção da criança. Porém, não há problema algum participar aqueles que já tiveram a criança e que querem apresentá-la no altar. O curso abordará diversos assuntos que envolvem a luz da palavra de Deus. Porém, como igreja, não veremos apenas o aspecto espiritual, mas também os âmbitos educacional, moral, ideológicos e contextos familiares, a fim de nortear os pais a obterem o sucesso na educação de seus filhos. Até porque educar não é uma tarefa fácil. Porém, reeducar é ainda pior. Vamos fazer uma leitura no livro de Salmos, capítulo 139, do versos 13 ao 16. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Como podemos ler no livro de Salmos, do capítulo 139, do versos 13 ao 16, a história da criança é vista aos olhos de Deus a partir da concepção do bebê. O seu futuro já é traçado pelo próprio Deus nesse momento. Deus já trabalhou lá atrás, antes mesmo de termos o conhecimento da gestação dos nossos filhos. Deus escreve a história da criança e prepara tudo. E aquilo que Deus escreve é perfeito. Quando geramos um bebê, devemos ter a ciência de que ele foi um presente de Deus para nós e de que ele será um agente transformador.
Isso envolve muito a forma de como vamos criar os nossos filhos. Depois de Adão e Eva, devemos ter a consciência de que somos pecadores desde a concepção. Todos nós nascemos com uma sementinha do pecado e cabe a nós, como pais e mães, educar para que essa sementinha do mal não germine. Deus deu a nós a incumbência de gerar, criar, educar e proteger as nossas crianças. Não devemos apenas levar as crianças para a igreja, mas devemos criar para que elas sejam a igreja. E para que isso aconteça, é preciso ter a consciência de que somos espelho para elas. A forma de falar, a forma de demonstrar o nosso amor dentro de casa é o que irá formar os nossos filhos. A semente que cai num solo bom prosperará, então devemos ter cuidado, pois as crianças não têm domínio dos seus impulsos e das suas vontades, e é o pai e a mãe que devem controlar esses comportamentos desde bebezinho. Assim como a semente boa cresce e dá bons frutos, a sementinha do mal também pode crescer e virar uma árvore do mal. Gerando vida no bebê. Salmos 127, 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. A fé também é aprendida, e o quanto antes geramos a fé na criança, é melhor. Durante a gestação, é muito importante conversar com o bebê, transmitir e falar do seu amor por ele, falar sobre Deus, ler a Bíblia, cantar louvores. Quanto mais a gente falar com o bebê, mais estimulado ele será, pois as janelas do aprendizado já estão abertas nessa fase, e o bebê entende e sente tudo o que é transmitido para ele. Se caso o bebê não tenha sido desejado no início da gravidez, causando algum sentimento de rejeição por parte da mãe, este é o momento de confessar ao bebê que esse sentimento foi superado e que agora ele é muito amado e querido, quebrando todo sentimento de rejeição que possa ter ficado no coração da criança. O extermínio de uma geração. Antigo e Novo Testamento. Em Êxodo 1:22, podemos ler: Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas todas as filhas guardareis com vida. Nessa ocasião, o faraó se sentiu ameaçado pelo número de hebreus que estava se formando e pediu para matar todos os bebês que nascessem meninos, atirando-os no rio Jordão, para que futuramente não viesse a tomar o trono dele. Essa foi uma ação de ordem maligna. Em outra situação, Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Em Mateus 2,16, lemos: Então, Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém. Essa potestade que atuou naquelas épocas é presente nos dias de hoje. Por isso, nós devemos tomar muito cuidado. O inimigo sempre esteve com os olhos na infância, pois essa criança poderá crescer e ser um agente transformador, levando a palavra de Deus à vida de outras pessoas. Por isso, pai e mãe devem ser guardiões de seus filhos. Influência do meio e genética. Em qual ambiente o bebê está inserido na maior parte do tempo? De que forma ele está recebendo afeto, amor e cuidados? Hoje em dia, bebês a partir de 6 meses já estão inseridos em creches e em escolinhas. Devemos observar de que forma ele está sendo influenciado, pois a personalidade da criança será definida 50% de ordem genética e 50% da influência do meio de convivência. Esses 50% são construídos. A janela da aprendizagem é totalmente aberta até os 2 anos de idade, e é nessa fase inicial da vida e tem muito mais a ver com afeto e estrutura emocional do que com inteligência. Tudo que está dentro de nós é fruto do que vivemos até os 2 anos de idade, onde acontece a primeira poda neuronal. Após essa poda, acontece uma amnésia, porém, um aprendizado fica marcado dentro de nós. Vamos ler Tiago 3, versos 2 e 3? Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo.
Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Nesse verso, podemos observar que somos modelos para os nossos filhos. O que falamos fica registrado na mente e no coração da criança. Como que é o ambiente dentro do seu lar? O que estamos falando, o que estamos fazendo tem impacto direto na vida dos nossos filhos. Será que conseguimos frear? Será que conseguimos minimizar as brigas, as discussões, os xingamentos, as ofensas? Pois isso tudo pode ficar marcado na criança, causando alterações no seu comportamento. É possível que crianças que presenciem briga entre pais se tornem crianças agressivas ou demonstrando insegurança emocional, por exemplo. Por isso é muito importante que os adultos mantenham a calma e evitem gritos, ofensas, discussões em voz alta quando há crianças dentro de casa. Não adianta que os pais digam aos filhos que eles devem ser tolerantes, que eles não podem xingar o coleguinha, que eles não podem brigar com os irmãos, se eles mesmos têm frequentes discussões entre si. As crianças que enxergam esse tipo de atitude em casa têm grandes chances de apresentar um comportamento agressivo. Isso acontece porque a criança tem nos pais os seus maiores exemplos e, por isso, tem tendência a repetir as suas atitudes. Janelas Killer e Light. Janelas Killer é uma zona de conflito em nosso cérebro, onde se arquivam nossas experiências ruins, traumas, tristeza, medo, baixa autoestima, timidez, etc. Quando uma dessas janelas está aberta, ela bloqueia nossa inteligência, a lucidez, o raciocínio, a serenidade, a sabedoria. Já as janelas light arquivam as boas experiências e agem de maneira oposta à janela killer. Dito isso, podemos dizer que nós geramos a criança tanto para o bem quanto para o mal. Depende de como são criadas. Crianças que foram muito reprimidas, criadas na base de gritos, de palavrões, de agressividade, serão marcadas pelo resto de suas vidas. Uma parte da infância é apagada da nossa memória, mas a forma que somos recebidos e criados nos primeiros anos de nossa vida fica guardado para sempre dentro do nosso coração. A Bíblia também nos ensina quanto à criação dos nossos filhos. Em Tiago 3, do 17 ao 18, lemos: Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça e do amor divino semeia-se em paz para os pacificadores. Trabalhando as emoções da mamãe. Durante a gravidez e também logo após o nascimento do bebê, o casal passa por um turbilhão de sentimentos e emoções. Mas é fato de que das partes mais afetadas é a mamãe. Em função dos sintomas psicológicos provocados por questões que vão desde hormonais, bem como as de convivência, mamãe pode desenvolver quadros de depressão durante e principalmente o pós-parto. Por isso, o apoio do parceiro é fundamental nesse momento. Apoio emocional, carinho, atenção, até alguns mimos. Mas o papai também necessita, embora numa escala menor, de uma dose de paciência por parte da parceira. Pois há muitas coisas novas acontecendo com ele também. Preocupações relacionadas com o futuro, o bem-estar da família, a família que vem aumentando, enfim. Mas o mais importante é que esteja internalizado dentro do coração da mãe de que Deus está no comando de tudo e de que somente Ele pode preencher as lacunas do seu coração. Devemos estar alicerçados no Espírito Santo, independente das circunstâncias. Vamos ler Filipenses 4, versículo 7? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Momentos especiais. Colossenses 3, versos 23. Tudo o que fizeres, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens.
Em todas as festas e comemorações, tais como chá de bebê, chá revelação, aniversário, é muito importante preparar tudo com muito amor e carinho, mas devemos tomar cuidado com o que está sendo servido, evitando bebidas alcoólicas, músicas impróprias. Não tentem agradar aos homens e com isso desviarem-se das coisas de Deus. Isso dirá sobre o seu caráter de cristão. E esteja certo, os nossos filhos vão notar esse comportamento. Se fizermos como para o Senhor, são os outros e principalmente os nossos filhos que deverão compreender e entender o que é importante para nós. Sejamos exemplo. Não existe neutralidade. Em Efésios 6,12 lemos: Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É preciso falar de Jesus aos nossos filhos desde bebezinhos. Caso contrário, será necessário fazer uma reeducação. Devemos imprimir Deus no coração das nossas crianças através das nossas ações e das nossas palavras. Não devemos ser rudes demais nem muito autoritários, pois somos exemplo para os nossos filhos. A forma que eles nos enxergam é a forma que eles enxergarão a Deus. A igreja é uma extensão da nossa casa. As crianças ficam frias na fé devido à falha na primeira infância. A nossa casa tem que ser a igreja. Não existe neutralidade nas artes. Muitos brinquedos, personagens infantis, desenhos foram consagrados ao diabo. Esses personagens são legalidades que podem influenciar as crianças no seu comportamento, causando medo, pesadelos, gerando violência, pânico. Esses objetos ou desenhos e filmes são uma forma para dar autoridade aos demônios dentro da nossa casa. Devemos estar apercebidos sobre tudo que eles têm assistido na TV e na internet, e em tudo que entra dentro da nossa casa. Todo cuidado é pouco. Que o Senhor possa nos dar sabedoria para não deixarmos elas caírem na armadilha do diabo. Agora vamos assistir um vídeo que vai ilustrar bem tudo o que foi explanado nesta aula. O título desse vídeo é Uma Tragédia Silenciosa nas Famílias. Há uma tragédia silenciosa que está se desenvolvendo hoje em nossas casas e diz respeito às nossas joias mais preciosas, nossos filhos. Nossos filhos estão em um estado emocional devastador. Nos últimos 15 anos, os pesquisadores nos deram estatísticas cada vez mais alarmantes sobre um aumento agudo e constante da doença mental da infância que agora está atingindo proporções epidêmicas. As estatísticas nos mostram que 1 em cada 5 crianças tem problemas de saúde mental. Um aumento de 43% no TDAH foi observado. Um aumento de 37% na depressão adolescente também foi observado e um aumento de 200% na taxa de suicídio foi observado em crianças de 10 a 14 anos. Mas o que está acontecendo e o que estamos fazendo de errado? As crianças de hoje estão sendo estimuladas e superdimensionadas com objetos materiais, mas são privadas dos conceitos básicos de uma infância saudável, tais como pais emocionalmente disponíveis, limites claramente definidos, responsabilidades, nutrição equilibrada e sono adequado, movimento em geral, mas especialmente ao ar livre, jogos criativos, interação social, oportunidades de jogos não estruturados e espaço até para que elas tenham tédio. Em contraste, nos últimos anos, as crianças foram preenchidas com pais digitalmente distraídos, pais indulgentes e permissivos que deixam as crianças governarem um mundo sem que se estabeleça as regras, um sentido de direito de obter tudo sem merecê-lo ou ser responsável por obtê-lo, sono inadequado e nutrição desequilibrada, um estilo de vida sedentário, estimulação sem fim, armas tecnológicas, gratificação instantânea e até ausência de momentos chatos. Mas então, o que devemos fazer?
Se queremos que nossos filhos sejam indivíduos felizes e saudáveis, temos que acordar e voltar para o básico. Ainda é possível. Muitas famílias veem melhorias imediatas após semanas de implementar as seguintes recomendações. Defina limites e lembre-se de que você é o capitão do navio. Seus filhos se sentirão seguros sabendo que você está no controle do leme. Ofereça às crianças um estilo de vida equilibrado, cheio do que elas precisam, não apenas do que elas querem. Não tenha medo de dizer não aos seus filhos se o que eles querem não é o que eles precisam. Forneça alimentos nutritivos e limite a comida lixo. Passe pelo menos 1 hora por dia ao ar livre, fazendo atividades como ciclismo, caminhada, pesca, observação de aves, de insetos. Desfrute de um jantar familiar sem smartphones ou qualquer outra tecnologia que venha distraí-los. Divirta-se com jogos de tabuleiro com a família. E se as crianças são muito jovens para os jogos de tabuleiro, deixe-os guiar pelos seus interesses e permita que sejam eles que mandem no jogo. Envolva seus filhos em trabalhos de casa ou tarefas de acordo com a sua idade, como dobrar a roupa, arrumar os brinquedos, dependurar as roupas, colocar a mesa, a alimentação do cachorro, etc. Implemente uma rotina de sono consistente para garantir que seu filho durma o suficiente. Os horários serão ainda mais importantes para as crianças em idade escolar. Ensine responsabilidade e independência. Não os proteja excessivamente contra qualquer frustração ou erro. Errar os ajudará a desenvolver a resiliência e a aprender a superar os desafios da vida. Não carregue a mochila dos seus filhos. Não leve para eles a tarefa que esqueceram. Não descasque as bananas ou descasque as laranjas se eles podem fazer isso por conta própria. Em vez de dar-lhes o peixe, ensine-os a pescar. Ensine-os a esperar e a ter paciência quando a gratificação estiver atrasada. Forneça oportunidades para o tédio, uma vez que o tédio é o momento em que a criatividade desperta. Não se sinta responsável por sempre manter as crianças entretidas. Não use a tecnologia como uma cura para o tédio e nem se sinta obrigado a oferecer no primeiro segundo de inatividade do seu filho. Evite usar a tecnologia durante as refeições, em carros, restaurantes, shopping. Use esses momentos como oportunidade para socializar e treinar os cérebros para como funcionar quando estiverem no modo tédio. Ajude-as a criar, por exemplo, uma garrafa de tédio com ideias de atividades para quando estiverem entediadas. Esteja emocionalmente disponível para se conectar com as crianças e ensinar-lhes a autorregulação e habilidades socioemocionais. Desligue os telefones à noite quando as crianças têm que ir para a cama para evitar a distração digital. Torne-se um regulador ou um treinador ou coach emocional dos seus filhos. Ensine-os a reconhecer e a gerenciar suas próprias frustrações e raiva. Ensine-os a dizer olá, a se revezar, a compartilhar sem se esgotar de nada, a agradecer e agradecer, reconhecer o erro e pedir desculpas sem serem forçadas para isso, e sejam um modelo de todos esses valores. Conecte-se emocionalmente, sorria, abrace, beija, faça cócegas, leia, dance, pule, brinque ou até rasteje-se com elas. Enfim, seja o coach dos seus filhos. O maior legado que você pode deixar para o mundo não é o dinheiro ou os bens materiais que você deixará para os seus filhos, mas o tipo de filhos que você deixará para o mundo. Antes de encerrarmos essa aula, por favor, curva a sua cabeça e façamos uma oração de fechamento. Pai eterno e todo-poderoso, e somos gratos por ter nos permitido passar esse tempo juntos e na presença do Teu Espírito Santo. Cremos, Senhor, que esse foi um tempo de muito aprendizado, no qual os corações aquebrantados que aqui se encontram foram tocados por Sua palavra.
Saímos desse encontro mais ricos de Ti e do Teu Espírito do que quando chegamos, em nome de Jesus. Nos acompanhe e nos guarde, Senhor, nessa nossa jornada. E que a paz do Espírito Santo e o amor de Jesus Cristo se mantenham em nossas vidas e lares para sempre. Amém.